Vamos lá, pessoal. Como escolher as ações? Agora, esse é um tema muito bacana e vai depender muito, né, de vários fatores, porque não é uma tomada de decisão fácil, não é uma tomada de decisão simples, mas uma vez que a gente tiver alguns pontos, né, algumas marcações, algum norte para seguir, com certeza vai ficar mais simples a análise para buscar as melhores oportunidades. Então vamos lá. Como escolher as ações para a gente investir, seja para longo prazo, curto prazo? Como eu comentei agora no início, não é uma das decisões mais fáceis, não é simples também para quem é iniciante, porque a gente já viu que na bolsa a gente tem muitas ações. Eu não tenho nem ideia quantas empresas são, porque desde 2020 tem sido listada cada vez mais e mais empresas que a gente nem imagina que existem. Muitas a gente nem imagina, até mesmo se elas vão permanecer listadas na bolsa. Então, uma das formas que a gente tem é definir métricas claras para serem seguidas e respeitadas. Seria a palavra-chave, tá? A gente tem que ter métricas, tá? E o que são métricas? Essas métricas podem ser gatilhos, podem ser alguns... E será confuso, serão informações que precisam ser estudadas, ou seja, é importante que vocês se mantenham sempre atualizados, estudando. O que é o estudar que a gente fala? Precisa estudar. Estudar é parar, olhar para o mercado, olhar para os indicadores, olhar para o que estão falando de ações. Estudar significa olhar para empresas, olhar para estratégias, buscar conhecimento. Isso é estudar. Para que a gente consiga, né, definir gatilhos, tá? Ou seja, estalos mentais, gatilhos mentais que a gente vai acompanhar ao longo do tempo. Então, não é um trabalho que vocês vão fazer agora. Eu vou passar algumas métricas, alguns gatilhos, algumas coisas para vocês se guiarem para tomar essa decisão. Isso não quer dizer que vocês vão pegar isso e vão copiar e vão seguir até por 3 meses, por 6 meses, por 5 anos. Não, isso aqui é o norte, é o primeiro passo que vocês têm que seguir para, ao longo do tempo, vocês vão estudar e aí vocês vão conseguir definir aquilo que serve e o que não serve para vocês. Porque cada profissional, cada investidor tem um perfil, tem um momento de vida, um momento de capital também, financeiro, e também tem as suas pressas, suas ansiedades. Então, cada um sabe, ou pelo menos tem que procurar identificar aquilo que combine mais com o seu perfil. O mais importante é isso, é o seu perfil de investidor, seja trader. A primeira dica é vocês têm que, então, se conhecer, beleza? Vamos começar falando de algumas métricas, algumas dicas, algumas coisas para vocês se guiarem. E eu já começo perguntando, o setor é perene? Perene, o que são setores perenes? Setores perenes são aqueles nos quais a sociedade não consegue viver sem. Então, algo perene, procura aí no Google, o que é algo perene? Quem usa muito esse termo, esse conceito, na pesquisa que vocês vão começar a fazer, ou que você já deve ter estudado sobre início de ações, é aquele cara que eu já falei nas aulas anteriores, tá? É o Luiz Barsi. Falhou aqui, mas vocês já vão pegar a visão. O Luiz Barsi, não só ele, como também os filhos que investem, falam muito de setores perenes. E até essa palavra aqui, ó, perenes, setores e perenes, eu aprendi estudando a filosofia dos Barsi para investimento a longo prazo. Por quê? Como eu já escrevi aqui, se a gente buscar setores que são perenes, que ao longo do tempo se mantêm, são setores que a gente necessita com maior urgência ou são setores que estão nas nossas necessidades básicas. Por isso eu cito aqui embaixo, serviços bancários, é perene, se mantém ao longo do tempo? Há quantos anos existe os bancos? Centenas de anos. Energia elétrica, a gente vive sem energia elétrica? Também não. Saneamento, água, esgoto, tratamento de água,
saúde e seguros. Saúde, a gente sabe que o governo em si ele não investe muito, mas empresas de saúde tendem, né, a se manter porque é uma necessidade das pessoas procurar saúde. E materiais básicos. Materiais básicos como remédios, que mais? Dá para encaixar materiais de construção? Dá também. Mas, por exemplo, uma empresa que trabalha no setor automotivo, será que é um material básico? Será que empresas do setor de turismo é uma empresa do setor perene? Empresas do setor de aviação, temos várias empresas grandes da aviação. Será que é um setor perene? Se ainda não conseguiu identificar mais ou menos qual que é um setor, ou até mesmo uma empresa que está dentro dessa classificação, pensa na pandemia. No momento que a gente se retraiu, 2020, o que a gente deixou de consumir, o que a gente abriu mão e o que a gente não abriu mão. Todo mundo precisou de banco, precisamos de luz, água, tratamento de esgoto, saúde, plano de saúde principalmente, para nos tratarem de complicações, materiais básicos, limpeza, álcool, remédios, mas a gente não precisou viajar, não precisou comprar materiais em varejo, Magazine Luiza, Ponto Frio. Como precisamos, compramos menos. Não precisamos viajar, já falei. Empresas de setor de entretenimento também não. E assim muitas outras. A construção civil também parou. Automóveis, empresas automotivas também. As empresas de produção de equipamentos, elas também pararam. Tem muitas empresas na bolsa que fornecem. E até quebraram também. Então, se vocês tiverem em mente que se investir em empresas que estão dentro desses setores, a probabilidade de vocês se manterem mais tempo, de terem sucesso, será muito maior. Então, anota aí. Setor é perene ou não? Próxima métrica, valor de mercado. É interessante. Procure empresas que possuam valor de mercado acima de 500 milhões. Isso aqui é uma métrica, um número, tá? Peguei aí de uma instituição financeira que faz recomendação de compra e venda de ações. Porque empresas que possuem um valor de mercado acima de 500 milhões é uma empresa robusta, é uma empresa que tem caixa, geralmente são empresas que têm muitos anos já estabelecidas ou no mundo, ou principalmente no Brasil. Então, é uma empresa que dificilmente vai quebrar no curto prazo. Vai quebrar frente a alguma crise. Ela consegue se manter. Porque na bolsa a gente tem empresas listadas de diversas grandezas, mas acima de 500 milhões, Petrobras, Vale, bancos. Mas a gente tem empresas pequenas, né, que tem na casa de milhões de valor de mercado. São empresas que estão entrando na bolsa, empresas que têm pouca representatividade no mercado. Então, mas não quer dizer, eu não quero dizer que empresas com valor de mercado baixo sejam ruins. Estou querendo dizer que elas estarão mais sujeitas às variações do mercado. Por isso, elas estão sujeitas, por isso eu escrevi aqui, né, que elas estão sujeitas à volatilidade, à variação dos preços. Empresas pequenas, a gente pode notar que a variação do preço semanal, ela pode variar muito mais. Ela varia muito mais ao longo de uma semana ou de meses. Ou então elas tendem a demorar para se recuperar de uma queda muito longa. Então, se está procurando longo prazo, quer ter um pouquinho mais de estabilidade, coloca boa parte do teu capital, a maior parte do teu capital, em empresas mais robustas. Quer fazer a tua aposta, quer arriscar em empresas menores que estão com potencial de crescimento, aí vai em empresas menores. Outro ponto para ser observado, obteve lucros? Esse é um ponto interessante. A empresa apresentou lucros constantes e crescentes nos últimos 5 anos. Porque se vai investir numa empresa, quando a gente está comprando ação, a gente está investindo numa empresa. Se eu invisto na empresa, eu quero que ela cresça. Se ela cresce, ela investe, ela também precisa ter lucro. Se a empresa não tem lucro, a saúde financeira da empresa pode estar comprometida. A gente vai ver um outro ponto que é o próximo item está relacionado a lucros, que é a minha participação. O que a empresa está me devolvendo? Se eu tenho lá, comprei alguns lotes dessa ação, dessa empresa, será que ela vai me dar algum retorno? Além da variação do preço, será que ela vai me dar algum retorno mensal, anual?
E esses itens, e é interessante, né? Porque tem muitas empresas que estão há muitos anos na bolsa e elas não geram lucros. Incrível, né? Ou às vezes quando geram é a cada 2 anos, a cada 3 anos. E isso é importante a gente levar em consideração. Quero colocar o meu dinheiro, meu patrimônio, em algo que eu vou visar no futuro que ela vai crescer. Agora sim, distribui dividendos. A empresa que vocês querem investir, ela distribuiu em dividendos nos últimos 5 anos. 5 anos é um número interessante, tá? Porque em 5 anos tu consegue passar por algumas crises, né? No Brasil a gente tem, em 5 anos acontece política, acontece 2 eleições, né? Em 5 anos. Isso aí já mexe muito com a economia, porque tem muita troca de governo. 5 anos é um número interessante, tá? A gente avaliar. O pagamento de dividendos ao longo dos últimos anos demonstra saúde financeira e preocupação com os pequenos acionistas. Então, além de ela gerar lucro, né? Ela está pagando dividendo recorrente? Ela está dentro de um calendário de pagamento de dividendos mensais, semestrais ou anuais? E se a gente está colocando nosso dinheiro, como eu falei nas aulas anteriores, além do lucro da variação percentual, que é algo que a gente não vai fazer de forma constante, ficar comprando e vendendo. Quem pensa a longo prazo não faz isso. Eu quero que ela me pague alguma coisa, porque eu estou lá apostando nessa empresa, eu estou investindo nela. Ela está com o meu dinheiro investindo na estrutura, no seu maquinário, aumentar a produção, gerar valor para a sociedade. Então eu quero que ela pague dividendos. Outro indicador que é interessante vocês procurarem, estudarem para avaliar uma empresa é o PL. São 2 letrinhas, tá? Vou marcar aqui. Esse aqui, ó, o PL. É um indicador que relaciona o preço de mercado de uma ação com os seus lucros. Olha que legal. Preço frente aos seus lucros. Isso é PL. Preço sobre o lucro. É uma taxa, tá? Por meio dele, conseguimos saber se uma determinada ação está mais cara ou mais barata. É um indicador simples que pode ser facilmente utilizado como critério comparativo entre 2 empresas atuantes do mesmo setor. Esse aqui é um ponto interessante e de muita atenção, tá? Quando vocês utilizarem o PL, preço sobre lucro, vocês podem comparar o PL de uma empresa com outra empresa. É natural. Quando a gente usa indicadores da área fundamentalista, a gente usa indicadores para comparar uma empresa com outra. Aquela que estiver com os melhores indicadores, a gente vai colocar nossa aposta. Porém, esse comparativo, não só desse, mas como os outros também, tá? Eles precisam ser de empresas do mesmo setor. Eu não posso comparar o preço da ação versus o lucro, né? Que é um indicador. Uma empresa de saneamento com uma empresa de aviação, uma empresa de bancos com materiais básicos. Além, a relação de mercados de um com o outro está totalmente desconectada. Então, a gente pode acabar se enganando. A gente não pode comparar banana com laranja. Vai usar esse indicador, compara do mesmo setor. Dividend Yield. Esse aqui o pessoal escreve muito, tá? Nos lugares, sempre pela sigla DY, tá? Da fórmula aqui embaixo. Que é o principal objetivo desse indicador é mostrar o quanto a empresa paga ao seu investidor. Nas notícias, a cada mês, semestres, enfim, como vocês estão começando a estudar, vocês vão ver. A Petrobras pagou um DY, né? Um yield, o pessoal gosta de falar, ó, tá pagando um yield de 8%. A empresa X pagou um yield de 10%. Geralmente essas taxas, tá, esses valores ao ano, tá? Já fazem uma projeção ao ano. O principal objetivo desse indicador é mostrar o quanto a empresa paga ao seu investidor. Então, é um percentual que a empresa está pagando para quem investe. É a taxa, né, correspondente ao dividendo frente à ação. Quanto maior for o yield, o dividend yield, maior será o pagamento de dividendos por parte da empresa. Então, sempre quando a gente vê aqui, ó, 8%, e aí uma outra pagou 10%, obviamente, né, tá pagando mais, né? E ele sempre leva em consideração o valor do dividendo versus, né, dividido aqui, ó, pelo preço da ação. Então vai dar sempre um valor percentual, né? Quando a gente tem uma taxa, ele vai dar um valor percentual. Quanto maior esse valor, maior essa taxa, maior vai ser o dividend yield.
É interessante também analisar isso por setores, tá? Para comparar duas empresas no mesmo setor. Porque a gente vê qual que está na frente, né? Duas empresas de saneamento que pagam maior yield é porque ela está melhor, ela vai me dar maior retorno, está investindo mais, tem mais lucro, né? Então, façam isso, tá? Isso aqui é muito utilizado nas notícias, indicadores aí que o pessoal compartilha, Infomoney, Suno, Assuno, todas essas empresas, né? E vocês vão ver com forma bem recorrente, ó. Mês que vem tem pagamento de dividendos e com um yield, né, dividend yield de, sei lá, 8%. Geralmente é o ano, tá? Porém, pessoal, esses aí eram indicadores da análise fundamentalista. Outra forma que vocês podem utilizar é análise gráfica. A análise gráfica ajuda também vocês a tomar de decisão. Porém, se vai pensar no longo prazo, vocês não vão olhar um gráfico de apenas um dia. Vocês não vão olhar tempos gráficos de 15 minutos, ou então qual foi o gráfico, mais ainda, né, para longo prazo. Tem gente que até pode querer utilizar de 5 minutos, ou seja, tem vários tempos gráficos, tá? Vocês vão procurar usar tempos gráficos de longo prazo. Olha só quanto é que tá esse gráfico aqui. É um gráfico de praticamente 5 anos, tá? Tem 2017, não saiu aqui, mas é 2022. Através da análise gráfica, vocês conseguem ter uma orientação, um norte de como é que está o preço da ação. Vamos fazer um comparativo desse gráfico com o próximo que eu vou passar. O gráfico é uma representação visual do preço ao longo do tempo, beleza? Acho que aí tá claro, né? Então a gente tem aqui, né, o preço da ação, ó, preço, e aqui embaixo, né, a evolução do tempo, né? Notem que o gráfico ele está sempre subindo, né? Está uma rampinha ascendente aqui, né? Ó, está subindo, está nessa direção. Ou seja, partiu deste ponto, né, até este ponto aqui. Através do gráfico, vocês podem tomar a decisão de vocês, ou pelo menos ter uma sensibilidade se a ação está cara ou está barata. Sobre essa ótica que está aqui na tela, você diria que a ação da Petrobras, que é esse gráfico aqui, tá? Petrobras, gráfico semanal. Ela está cara ou está barata? Será que seria uma boa oportunidade de eu entrar no mercado agora, tirar toda a minha poupança e colocar agora na Petrobras valor de R$ 34,00, sendo que, olha só, ela chegou a bater R$ 8,00. Olhando este cenário aqui atual, essa fotografia que está na tela, eu, particularmente, na minha visão, eu diria que não. Eu diria que eu não entraria com 100% do capital, 100% aqui, na Petrobras, nesse valor de 34. Por quê? Porque está muito caro. Ah, mas ela está pagando dividendo, é uma empresa boa. Tudo bem, não entraria em 100%. Quer fazer a tua entrada no mercado, quer começar a entrar aos pouquinhos, mas tu sabe que tu tem a oportunidade de comprar mais vezes ao longo do ano. Então, não entra com tudo, né? Faz uma entrada de 10%, por exemplo, de um capital disponível para investir. Isso se vocês estão realmente destinados a comprar uma Petrobras da vida, tá? Porque ela está R$ 34,00. Ela chegou a bater 8 nesse cenário aqui. Mas ela pode, né? Do mesmo jeito que ela está 34, ela pode daqui 1 ano, 2 anos, ela pode estourar, né? Pode estourar, romper o gráfico até sumir na tela aqui. Bater R$ 100. Pode também. Por isso a gente nunca sabe a direção do preço, a gente nunca sabe para onde que vai. Mas a gente pode tentar desenvolver uma sensibilidade utilizando o gráfico, através de estratégias utilizando o gráfico para tomar decisão. Antes de a gente falar disso, deixa eu mostrar um outro gráfico aqui. É o mesmo gráfico da Petrobras, porém eu voltei um pouquinho mais no tempo, tá? É de 2016 até 2010, mais ou menos. Vejo que neste cenário a ação só está caindo, né? Ela chegou até a bater aqui, ó, R$3,00, ó, R$3,00. E aqui em 2010, ela chegou até a bater uns 23, ó, R$3,00 aqui. Olhando este cenário, essa fotografia, vocês entrariam comprando essa ação, sabendo que ela está R$23,00, ou melhor, que ela estava 23 e agora ela chegou até a bater R$3,00 e agora está R$6,00. Vocês concordam comigo que uma empresa nesta situação, a gente olhando R$6,00, a gente pensa, opa, essa empresa está barata.
essa empresa está barata. Vale a pena a gente colocar todo o nosso capital aqui de 100% nesta empresa só porque ela está barata? Também não, porque a gente não sabe, né? Ela está aqui R$6, tá vendo? R$6. E da mesma forma como ela está R$6 hoje, simulando que é hoje, tá? Vamos ver que é hoje. Ela chegou a bater R$6 nessa data. Da mesma forma, ela pode voltar a cair até R$3. E aí perder aí, ó, 50% do valor. Ela está 6, ela pode voltar lá até R$3. A gente nunca sabe, a gente não sabe para onde que vai. Mas, com certeza, vocês têm que concordar comigo que R$3 é muito mais barato que 23. Então, se vocês conseguem combinar análise fundamentalista com uma análise gráfica, a probabilidade, a chance de acerto, de entrar numa ação que tem setor perene, é uma empresa grande, com bastante valor no mercado, tem indicadores bons, graficamente ela está mostrando que está barata, a chance, a probabilidade de vocês no futuro, né, terem resultado é muito boa. Então, através da análise gráfica, vocês podem utilizar alguns outros indicadores, né, mas é indicadores da análise gráfica, para tentar auxiliar vocês a tomar de decisão. Isso a gente faz através de... Deixa eu ver se consigo desenhar aqui. Vou tentar desenhar aqui. Isso vocês conseguem através de... utilizando, por exemplo, existem alguns indicadores da análise técnica que se chama média móveis, tá? Vou colocar MM aqui, média móvel. Vocês podem utilizar outros recursos de análise de figuras gráficas, uma bandeira, preço projetor. Vocês podem utilizar, por exemplo, tá vendo todo esse movimento aqui de alta que a gente teve aqui, ó? Tudo isso aqui é uma pernada para cima, certo? Toda essa movimentação começou depois que o preço perdeu esta linha de tendência. É uma linha de tendência do preço, ó, foi só caindo, 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 e de repente começou a subir, subir, subir. Então, este ponto aqui foi o ponto da reversão do preço. Estava caindo, caindo e subindo. Neste ponto aqui, eu colocaria todo o meu capital? Também não, porque a gente nunca sabe para onde vai o preço. Mas, utilizando recursos da análise gráfica, que é onde eu mais utilizo, tá? Por isso, vocês acompanham no meu canal, o material que eu compartilho, eu faço muito mais análise gráfica, porque auxilia bastante na tomada de decisão. Então, vocês podem combinar. Então vocês têm que estudar muitos indicadores da análise fundamentalista, que eu já mostrei nas aulas anteriores. E também na aula anterior eu falei da análise gráfica, utilizar gráficos, usar indicadores. Vocês utilizam price action, tentam buscar entender a movimentação do preço, beleza?